Olá, ouvintes da Rádio Barreiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma política. É que o Senado ontem andou um pouquinho mais sobre esse termo, a aprovação aí de um texto base que cria um fundo público eleitoral para financiar aí os candidatos de 35 partidos na eleição de 2018. Pelo texto base, esse fundo terá ao menos aí 1,7 bilhão de recursos públicos reservados aí ao processo eleitoral. É um piso que pode variar e a chegar aí até 2 bilhões, mas também pode variar aí pelos cálculos básicos, tá? Vai depender então da economia e também da suspensão dos programas partidários de TV em 2017 e rádio também, que tem isenção fiscal. Esse dinheiro então seria destinado para o Fundo Público Eleitoral. A proposta ainda será analisada em turno suplementar, 2 turnos, e aí encaminhada então para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado ontem, esse texto base aí, foi elaborado pelo senador Armando Monteiro, do PTB do Pernambuco, mas manteve aí a colaboração, um dedinho aí, do senador Romero Jucá, do PMDB do Paraná, ele que é líder do governo. Vale lembrar que Jucá foi o autor aí da primeira proposta que defendia aí a criação do fundo eleitoral da campanha aí, que chegava aí a quase 4 bilhões de reais. Isso foi muito discutido por lá. Os senadores agora analisando os destaques da proposta aí em tramitação. Uma lembrança aqui para vocês que o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, defendeu ontem, nessa terça-feira, um calendário especial, então, para aprovação da proposta de emenda à Constituição, essa PEC de reforma política, que está na Câmara dos Deputados. É para você entender um pouquinho que tudo está em conjunto, uma coisa com a outra. É que a proposta lá põe um fim às coligações em eleições proporcionais e cria aí uma cláusula de desempenho para acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e TV. Este texto base aí foi aprovado pelo plenário da Câmara, mas ainda falta a votação de 3 destaques aí para que a proposta seja encaminhada ao Senado. Uma lembrança para você, quando ouvir falar em proposta de emenda à Constituição, as PECs, tem que lembrar que exigem 2 turnos de votação, ok? Mas esse texto aí, pela essa proposta aí do Armando Monteiro, do senador, a principal fonte de recurso vem de instrumento partidário, as emendas impositivas de bancadas. Se aprovado, vai para os redutos eleitorais em diversas áreas. Uma forma de destinar o dinheiro do orçamento da União, que é o planejamento aí que indica onde gastar o dinheiro público federal no período aí de 1 ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. Por isso essa variação. A proposta do senador, então, garante ao menos 30% do valor dessas emendas para as campanhas eleitorais, o que pode, então, caracterizar aí um valor não fechado, né? A depender aí desse montante arrecadado. Uma outra fonte de recurso aí, aprovado nesse texto base, são os programas partidários exibidos em cadeia de rádio e televisão. A sugestão, então, é a transferência do valor da compensação fiscal cedidos às emissoras de rádio e televisão que transmitem aí esses programas, ou seja, esses programas deixam de existir e esses recursos, então, serão destinados para as campanhas. Com as 2 fontes, então, é que eles entraram aí nesse cálculo de aproximadamente 1,7 bilhão de reais à disposição aí das eleições. No entanto, sabe-se, então, que há brechas, que esse montante pode ser ainda maior, com o recurso aí de emendas contingenciadas do orçamento, e a gente vai voltando para falar para você sobre a reforma política e sobre a tramitação em Brasília. Obrigada, então, por você ter mandado aí mensagens para a gente, pedindo esclarecimentos, mas a gente sempre vai trazer aqui no canal do YouTube e aqui também na Rádio Barreiro todas as informações para você ficar aí bem informado. Até a próxima. Rádio Barreiro